Leituras no Evangelho de João. João, no capítulo 15, apresenta para nós o segundo discurso de Jesus antes da sua morte. O Evangelho de João, ele é um evangelho diferente dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas escreveram seus evangelhos com a finalidade de apresentar a vida de Jesus, o seu nascimento, a sua encarnação, a sua morte e a sua ressurreição, e todos os três focam em apresentar a vida de Jesus e os seus milagres. Por essa razão, os três evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, eles têm a mesma ótica. Já o evangelho de João, ele é um evangelho totalmente diferente dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, porque João foca em revelar que Jesus é divino, que Jesus é o Verbo divino. Então ele não fala a respeito do nascimento carnal de Jesus. Ele não fala que Jesus nasceu de Maria, ele não fala que Jesus nasceu em Belém, ele não fala que Jesus, sobre a fuga de José para o Egito, ele não fala de nenhum desses assuntos, porque ele já começa o capítulo 1 dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O objetivo de João, lá logo no primeiro versículo de João, capítulo 1, versículo 1, é dizer: assim como no princípio, lá no Gênesis, Deus criou os céus e a terra, o Verbo divino é Jesus. E ele já estava com Deus. Então, no capítulo 1, ele já começa falando a respeito de Jesus dessa forma. João não nos fala a respeito da tentação de Jesus no deserto. Ele também não fala nada que esteja relacionado ao foco nos milagres. João, ao contrário de Mateus, Marcos e Lucas, que contam vários milagres de Jesus, ele não faz isso. João ele conta alguns milagres pontuais com a finalidade de mostrar que Jesus é Deus. Então, no capítulo 2, ele mostra Jesus em um casamento em Caná da Galileia, realizando a transformação da água em vinho, com o propósito de mostrar que Jesus é aquele que transforma, porque ele é Deus. No capítulo 3, ele é o único que relata o diálogo que Jesus teve com Nicodemos, que era um fariseu. E ele é o único dos 4 evangelistas que mostra Jesus dizendo para Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra unigênito é aquele que vem do mesmo gen. E Jesus fala isso para Nicodemos, numa conversa em que Nicodemos foi conversar com ele pela madrugada, porque Nicodemos era um dos fariseus, e os fariseus eram os líderes religiosos, e Nicodemos foi ver Jesus de madrugada porque não queria ser visto com ele, porque muitas pessoas tinham dúvidas a respeito de quem era Jesus. As pessoas não quiseram recebê-lo como Messias. O que é Messias? É o Salvador. O Antigo Testamento mostra que Deus enviará um Messias, um Salvador, um rei que foi preparado pelo próprio Deus para governar Israel. Na verdade, esse Messias é Jesus. Porém, os judeus não o receberam. E João fala isso no capítulo 1, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Eles vão receber Jesus quando Jesus voltar para reinar sobre a terra, eles o reconhecerão. Porém, ainda não reconheceram Jesus. E a palavra que corresponde a Messias no grego é Christos, que significa ungido. Então, Jesus, ele não nasceu como Cristo.
Ele nasceu como Jesus de Nazaré. Mas, depois que ele foi morto e ele ressuscitou, foi reconhecido como aquele que foi prometido no Antigo Testamento. Ele foi reconhecido como o Cristo. Então, passou a ser conhecido como Jesus Cristo, Jesus o ungido, Jesus o Rei dos Reis, Jesus aquele que era Deus, que estava com Deus e que é Deus. Ele é o Verbo divino. É isso que João quer mostrar para nós. E no capítulo 3, Jesus está conversando com Nicodemos e Jesus mostra e se revela como o Messias. Ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, aquele que é do mesmo gene, aquele que tem o mesmo DNA, aquele que é Deus, assim como Deus Pai, que desceu do céu e que realmente tem o mesmo gene de Deus, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus fala: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho está condenado porque não crê naquele que o enviou. E no capítulo 4, João nos fala a respeito da conversa que Jesus teve com uma mulher samaritana. E nessa conversa, Jesus fala que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E logo em seguida, ainda em João, no capítulo 4, Jesus começa a conversar com as pessoas que estavam ali próximo da mulher samaritana. Porque Jesus conversa com essa mulher samaritana e revela: traze o teu marido. E ela fala: eu não tenho marido. E Jesus fala: disseste bem, porque já tiveste 5 maridos, e esse com quem vives atualmente também não é o seu marido. Então, Jesus mostra para a mulher que ele tem um conhecimento divino. E a mulher fala: vejo que és profeta. Então ela vai para a cidade e começa a pregar e dizer para as pessoas: vejam um homem que eu conheci, que talvez seja o Messias. E o texto de João, capítulo 4, termina com todas as pessoas daquela localidade indo conversar com Jesus e acreditando nele, não mais pelo testemunho da mulher samaritana, mas por causa do próprio contato que tiveram com ele. Isso nos traz uma mensagem, que Jesus, quando nós temos contato com ele, nós o reconhecemos como Deus. Depois desse milagre, Jesus vai para Jerusalém. Ele vai para a região da Judéia. Pela primeira vez ele vai para a Judéia e lá ele encontra, João capítulo 5, um paralítico na frente de um tanque chamado tanque de Betesda. Nesse tanque, de tempos em tempos, um anjo descia, agitava as águas, e aquele que entrasse por primeiro recebia a cura da sua doença. Esse paralítico estava ali, já estava paralítico há 38 anos, segundo o relato de João capítulo 5, e de repente Jesus aparece e pergunta para ele: queres ser curado? E ele fala: não tem quem me coloque na água, mas toda vez que eu vou, vem outro e entra primeiro. E Jesus disse para ele: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E era um dia de sábado. Ele tomou a cama, foi para a casa dele, no meio do caminho encontrou os fariseus, e os fariseus disseram: não te é lícito carregar a cama no sábado, você está desrespeitando o mandamento de guardar o sábado. E ele disse: aquele que me curou disse: toma a tua cama e vai para a tua casa. Então perguntaram: quem foi que te curou? Ele disse: não sei. Mas alguns dias depois ele encontrou com Jesus no caminho, e então ele voltou para aqueles fariseus e disse: quem me curou foi Jesus. Então aqueles fariseus foram conversar com Jesus, e Jesus começou a conversar com eles e dizer a eles que: examinai as Escrituras, porque é nelas que vocês vão encontrar respostas sobre a vida eterna. Depois dessa situação com os fariseus, Jesus saiu da Judéia e ele foi para a Galiléia. E entramos no capítulo 6 de João,
E no capítulo 6, quando Jesus chega nas regiões da Galileia, ele opera o milagre da multiplicação dos pães. E João conta esse milagre. Ele conta o primeiro milagre da multiplicação dos pães. Jesus operou 2 multiplicações de pães, que são relatadas pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, que a primeira aconteceu em que Jesus, com 5 pães e 2 peixes, multiplicou e deu de alimentar a 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e depois disso houve um sobejo de 12 cestos. E isso simboliza que Deus deseja que nós assumamos o compromisso de anunciar o reino dele, de pregar a palavra da vida, que é o próprio Cristo, e que há sobejo quando nós estamos com Deus. Mas João não quer dar esse destaque. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas contam a respeito de um segundo milagre de multiplicação de pães, onde Jesus deu de alimentar a 3.000 homens a partir de 7 pães e alguns peixinhos, em que houve esse segundo milagre. Mas João não conta do segundo milagre. Por que João não conta do segundo milagre da multiplicação dos pães? Porque como o objetivo de João é apenas falar a respeito de Jesus como verbo divino, ele só conta os milagres que têm um propósito de revelar que Jesus é Deus. E quando João, no capítulo 6, conta do primeiro milagre da multiplicação de pães, ele conta isso porque logo depois que Jesus realizou esse milagre, Jesus começou a ensinar na região da Galileia que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida em mim. Quem não come da minha carne não tem vida em mim. Jesus estava começando a falar que ele daria a sua própria vida, o seu próprio corpo físico, para que fosse crucificado numa cruz e partido para derramar a salvação sobre a humanidade. E que no futuro ele faria uma celebração com o pão, partindo o pão, representando ele próprio para que fosse alimento espiritual para nós pela Santa Ceia ou pela Eucaristia. Então, quando Jesus opera o primeiro milagre da multiplicação dos pães, ele fala: eu sou o pão da vida. E quando Jesus fala que ele é o pão da vida, ele está dizendo que é ele que traz a salvação, e ele está dizendo que ele é Deus, e é por isso que ele pode trazer a vida. E ele fala que o cálice simboliza o sangue dele. No capítulo 7, nós vemos Jesus voltando para a Judéia. Ele volta para Jerusalém. Mas no capítulo 7 existe um detalhe. Jesus volta para Jerusalém quando estava acontecendo a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos, que é registrada em Levítico, capítulo 23, versículo 39 a 42, nos fala que tinha duração de 7 dias. No 8º dia era feito um agradecimento. E nessa festa dos tabernáculos, que também é conhecida como festa das cabanas, o povo comemorava. Foi uma determinação que Deus deu para Moisés, que todo ano eles comemorassem no dia 15 do 7º mês, que no calendário ocidental corresponde ao mês de setembro. Você pode encontrar, fazendo uma pesquisa na internet, que o povo judeu comemora essa festa dos tabernáculos entre os dias. Eu encontrei comemorações no dia 29, 30 do mês de setembro. Então eles comemoram no mês de setembro, mas o texto bíblico fala que eles deveriam comemorar aos 15 dias do mês 7º. Essa festa dos tabernáculos, essa festa das cabanas, durante 7 dias eles devem habitar em cabanas, lembrando que eles tiveram uma situação de 40 anos no deserto, em que eles foram cuidados por Deus numa situação de transição da escravidão para a terra de Canaã, a terra prometida. E essa festa das cabanas, que também é conhecida como festa dos tabernáculos, ela também
tem um segundo propósito, o propósito de aguardar a chegada do Messias. Então, assim como eles estavam na escravidão, e eles aguardaram durante 40 anos peregrinando no deserto para chegar até a terra de Canaã, que foi a terra prometida, que depois Josué liderou a tomada das terras para o povo, assim também existe uma peregrinação nesta vida terrena, onde nós aguardamos, onde eles aguardam a chegada do Messias, que é o prometido de Deus, que é o Cristo. Então, justamente no capítulo 7 de João, estava acontecendo a festa dos tabernáculos. E Jesus, logo no último dia da festa, aparece ensinando nas sinagogas e ele começa a dizer que ele é a água da vida. Jesus disse que era a água da vida para a mulher samaritana, no capítulo 4, porque a mulher samaritana estava num poço, catando água com um balde. E Jesus disse para ela: "Me dê de beber." E ela disse: "Como que eu, sendo uma mulher samaritana, vou dar de beber a você, que é judeu?" Porque os samaritanos não conversavam com os judeus. Mas dessa conversa, Jesus termina dizendo que se ela bebesse da água que ele tinha para dar a ela, ela beberia e nunca mais teria sede. Jesus estava falando que ele é a água da vida. Agora, no capítulo 7, ele está na Judéia, no último dia da festa dos tabernáculos, que é justamente a festa em que o povo judeu aguarda a chegada do Messias, e ele começa a ensinar no templo, e as pessoas olham para ele e veem autoridade nele e dizem: ele ensina com autoridade. Ali, Jesus estava dizendo: vocês estão comemorando a festa dos tabernáculos? Vocês estão comemorando que vocês ficaram no deserto e Deus cuidou de vocês e trouxe até a terra prometida? E vocês estão aguardando a chegada do Messias? Pois esse Messias sou eu. Por isso eu estou aqui. No capítulo 8, quando você lê o capítulo 8, Jesus está conversando com as pessoas e de repente trazem uma mulher que foi pega em adultério e perguntam para ele o que fazer, e ele diz: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Ele escrevia na areia enquanto as pessoas o incitavam para que a condenasse. E ele disse: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Logo depois, Jesus perdoa os pecados dela. E quem tem poder de perdoar os pecados é apenas Deus. E Jesus perdoa os pecados dela e fala que não a condenou. Então, no capítulo 8, ele está mostrando que ele é Deus. E depois, em seguida, ele começa a fazer um discurso e onde ele fala: eu sou a luz do mundo. Quem vive em mim não andará em trevas. E ele também fala que ele é a verdade. Tanto que ele fala no versículo 12 que ele é a luz do mundo e quem anda nele não anda em trevas, e no versículo 32, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele se revela como a verdade. Quando os fariseus perguntam para ele, ainda no capítulo 8, quem ele fala que eles eram descendentes de Abraão, Jesus fala: antes que Abraão fosse, eu sou. E quando ele fala essa frase, os fariseus pegam em pedras e tentam matá-lo, dizendo que ele estava blasfemando e se fazendo como Deus. Por quê? Em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14, nós lemos que Moisés perguntou para Deus: o que eu falo para o povo de Israel quando perguntarem quem é o Senhor? E Deus disse para ele: eu sou o que sou. Você dirá para o meu povo, para os filhos de Israel, que o meu nome é Eu Sou. Então, Deus se revelou como o Deus Eu Sou para Moisés, que veio muito antes de que para que Moisés pudesse liderar a libertação do povo do Egito. Então, quando os fariseus, voltando para João, no capítulo 8, quando os fariseus dizem: nós somos filhos de Abraão, querendo dizer que Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12, ele foi chamado amigo de Deus.
Então eles estão dizendo: nós somos amigos de Deus. E você está dizendo que é o Filho de Deus e que veio do céu? E aí Jesus responde isso: antes que Abraão fosse, antes que o Abraão existisse, eu sou. Em outras palavras, eu sou aquele que se revelou como Deus poderoso lá para Moisés. Então eles pegaram as pedras e tentaram matar Jesus, mas Jesus passou por eles e entramos no capítulo 9. No capítulo 9, o que acontece? Jesus, ele cura um cego de nascença. Como que ele opera essa cura? Ele cospe no chão, ele faz lodo e lava, toca nos olhos do cego e diz a ele: vai no tanque de Siloé, que significa o enviado, e se lava. E aquele homem, e era sábado, aquele homem faz isso, ele é curado, e quando ele caminha, dizem que ele não poderia fazer aquilo no sábado, mais uma vez. E Jesus fala para eles o seguinte: quando um menino nasce em um certo dia, e ele completa 8 dias no sábado, vocês fazem a circuncisão. A circuncisão é um processo de corte do prepúcio, que é a pele que cobre o órgão genital masculino, e que os judeus fazem no 8º dia o corte dessa pele como um pacto que foi feito com Abraão. E Jesus disse: o sábado não se podia fazer nada, deveria ser guardado para o Senhor. Jesus disse para eles o seguinte: mesmo sendo sábado, vocês fazem a circuncisão quando o menino completa o 8º dia de nascimento no sábado. E agora vocês querem me proibir de fazer um milagre, de fazer o bem, para que um cego possa enxergar, e querem proibi-lo de andar até o tanque de Siloé, porque você não pode dar um certo número de passos, e ele foi até o tanque de Siloé para se lavar, então ele teria violado o sábado. Jesus fala: vocês não entendem, vocês respeitam a circuncisão, aceitam a circuncisão no sábado, mas não aceitam que uma pessoa, em caráter excepcional, realize uma boa ação e que ela vá e se lave e receba a cura que vem do próprio Deus. Então vocês não entendem nada a respeito de Deus. E em João, no capítulo 9, o Senhor, quando ele opera esse milagre, o evangelista João contou esse milagre da cura do cego de nascença, porque quando Jesus faz essa cura, cuspindo no chão e fazendo lodo da terra, ele está criando os olhos a partir da terra. Nós sabemos que Deus, ele criou o homem do pó da terra. Jesus, quando cospe no chão e pega a terra e forma o globo ocular desse cego, ele está mostrando que ele pode trabalhar na terra e compor as partes do corpo físico do ser humano, porque ele é Deus. E aí chegamos no capítulo 10, onde Jesus continua o seu discurso e ele se revela como o bom pastor. Quando ele se revela como o bom pastor, ele está dizendo que ele é Senhor, ele é o pastor que cuida de todas as ovelhas. Então ele é aquele que foi designado por Deus para guiar o seu povo. No capítulo 11, Jesus, ele opera o milagre da ressurreição de Lázaro. Ele fala que ele pode dar a vida e ele mostra que de fato tem poder de dar a vida quando ele ressuscita Lázaro. No capítulo 12, as pessoas olham para Jesus e o reconhecem como o Messias. Ele entra na cidade de Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que fala que eis aí vem o teu Salvador, montado em um jumentinho. Isso está escrito em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. E Jesus entra em Jerusalém, no capítulo 12, e as pessoas colocam ramos
para que ele passe com o jumentinho e dizem, Hosana, ou seja, aquele que vem em nome do Senhor. Ele está sendo agora reconhecido como o Filho de Deus. E depois que ele é reconhecido como o Filho de Deus, em João, no capítulo 13, Jesus prepara a última ceia. Em João, capítulo 13, ele fala para os discípulos a respeito da sua morte. Ele começa a falar: eu vou morrer, e o meu corpo vai ser partido por vocês, e um de vocês vai me trair. E antes que aconteça a traição, eu falo para vocês, para que quando acontecer, vocês depois se lembrem e saibam que eu sou o Messias. E Jesus, nesse episódio, ele celebra, lava os pés dos seus discípulos e ensina os discípulos a respeito da humildade que devemos ter e do amor que devemos ter uns para com os outros. Depois, ele fala mais uma vez que vai morrer. E Pedro fala que não deixaria que ele morresse, mas iria junto com ele. E Jesus termina o capítulo 13, o evangelista João termina o capítulo 13 dizendo: Jesus disse para Pedro: antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Então, depois que Jesus fez essa celebração da última ceia, falando a respeito da sua morte, João começa a falar dos discursos, das conversas que Jesus teve com eles até o momento em que ele foi preso. Jesus, ainda no capítulo 13, fala para Judas assim: faça logo o que você tem que fazer, porque Jesus sabia que ele iria e realizaria a traição dele. E então Judas sai e vai embora. Enquanto Judas vai lá para buscar os guardas para prenderem Jesus, existe um tempo em que Jesus fica conversando com os seus discípulos até que Judas chegue com a guarda e prenda Jesus. E o evangelista João relata quais foram as últimas palavras de Jesus, os últimos discursos dele. E esses discursos são: no capítulo 14, Jesus fez o discurso: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E esse é o primeiro discurso de Jesus. Agora, nós vamos entrar em João capítulo 15. É o segundo discurso de Jesus. Jesus nos fala que ele é a videira verdadeira, que nós somos os ramos e que nós seremos odiados pelo mundo, porque nós estamos nele. Vamos ler João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Veja, ele fala que ele é a videira, o pai é o lavrador, é aquele que faz o trabalho de limpeza, de tirar e deixar aos ramos que vão ficar em Cristo. 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. 4. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, nós precisamos estar arraigados em Cristo, como varas na videira, para que nós possamos dar fruto. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Veja que o versículo 7 fala: se nós estivermos em Cristo, tudo que nós pedirmos será atendido. Por quê? Porque quando nós estamos em Cristo, nós sabemos pelo Espírito Santo qual é a vontade de Deus. E ninguém que está em Cristo vai buscar coisas que estão fora de Cristo. Todo aquele que está em Cristo realizará petições que estão conforme a vontade de Deus e por isso será atendido. 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Veja que no versículo 8 ele fala que aquele que está em Cristo e que dá glória a Deus é aquele que alcança muitas almas, é aquele que dá muito fruto. Dar muito fruto significa duas coisas.
Primeiro, ter boas obras. Lá em Gálatas, no capítulo 5, Paulo fala que os frutos do Espírito são o amor, a bondade, a mansidão, a temperança, a paciência. E contra essas coisas não existe nenhuma lei. Então, aquele que dá muito fruto, aquele que age com amor, com bondade, com paciência, com fidelidade, essas pessoas estão dando fruto na sua própria vida e também dar fruto significa ganhar outras pessoas para o reino de Deus. Nisto é glorificado meu Pai. E assim sereis meus discípulos. Tem muitas pessoas que querem ser discípulos de Jesus, mas a vida delas não reflete nenhum fruto. Então, como dizer que você é discípulo de Jesus se você não reflete os frutos que são dele? 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permaneci no meu amor. 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus fala que ele guarda os mandamentos de Deus e se preserva no amor de Deus. Quem se estiver no amor de Cristo vai guardar os seus mandamentos. 11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. 12. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Veja que nesse segundo discurso, que é de João capítulo 15, ele está falando a respeito dele ser a videira verdadeira, ele está falando que todo aquele que permanecer nele vai guardar os seus mandamentos, ele está falando que o mandamento principal é que nos amemos uns aos outros. Versículo 14: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Veja que Abraão foi chamado amigo de Deus porque ele realizou tudo o que Deus falou a ele. E Jesus está falando também: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Versículo 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Veja que Jesus está fazendo seu segundo discurso. João relata no capítulo 15 a segunda fala de Jesus, em que Jesus está falando que ele é a videira verdadeira, e nessa segunda fala, Jesus está falando que ele é amor, e que quem quer permanecer nele precisa amar ao próximo. E ele fala isso duas vezes. No versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Um detalhe, amar como Jesus nos amou, significa ele amou a nós com toda a vida. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Veja que Jesus está falando a respeito do que vai acontecer com os seus discípulos, porque aqui ele está fazendo o seu discurso, o seu segundo discurso, antes da sua morte. E ele está dizendo: vocês não são do mundo, o mundo vai aborrecê-los. Versículo 20: Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. 21. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. 22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não têm desculpa do seu pecado. Versículo 22 nos mostra que sempre que alguém ouve falar a respeito de Jesus e não recebe a palavra, essa pessoa é considerada culpada. Ela não tem desculpa, porque ela ouviu a respeito da palavra de Jesus. 23. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. 24. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Jesus aqui está falando a respeito daquele povo
que viveu na época dele, pois nós sabemos pelos relatos dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas que Jesus realizou muitos milagres. E esses três evangelistas se ocuparam de relatar o maior número de milagres que Jesus realizou, mostrando que ele realmente só fazia aqueles milagres porque ele era Deus, porque ele estava com Deus. E Jesus aqui está dizendo que de todos os milagres que ele operou, as pessoas ainda, tendo visto tudo que ele fez, não acreditavam nele e, portanto, não acreditavam que ele tinha vindo do Pai e logo não acreditavam no Pai. 25. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Jesus aqui faz referência a um texto de Salmo, onde fala que o Messias, quando viesse, ele seria aborrecido. Existem muitos salmos messiânicos, que são salmos em que o texto que o salmista escreve faz referência ao Messias, de como ele sofreria. Um dos salmos messiânicos é o Salmo 2, que foi escrito por Davi. E lá ele fala que Cristo seria perseguido. Versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. 27. Vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Aqui no final, ele faz referência ao Espírito Santo. E no terceiro discurso, antes da sua morte, que está registrado por João no capítulo 16, nós vamos ver Jesus falando mais a respeito do Espírito Santo. Jesus fala do Espírito Santo no capítulo 14, que é o seu primeiro discurso antes da sua morte. Ele fala que ele vai enviar o Consolador. Aqui, mas o foco principal do primeiro discurso é: não se turbe o vosso coração. Jesus precisava tranquilizar os discípulos para que eles ficassem calmos em relação a tudo que haveria de acontecer logo na sequência. Ele seria preso e seria julgado e condenado e crucificado e morto. E então, só quando ele ressuscitasse é que os discípulos se alegrariam novamente e o veriam realmente como Deus. Mas era necessário confortar o coração dos discípulos. No capítulo 15, ele continua orientando os discípulos a permanecerem nele e ele fala novamente do Espírito Santo, mas o foco do capítulo 15 é dizer para os seus discípulos que nós seremos aborrecidos pelo mundo, porque nós, todos os que estamos em Cristo, não somos desse mundo, e o mundo aborrece a todos aqueles que não são do mundo. Então, a mensagem do capítulo 15 é: nós precisamos morrer para nós mesmos, viver para Cristo, amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas como Cristo amou a nós. E isso traz uma séria consequência e um sério impacto, que é o sinal que mostra que a vinda de Jesus está próxima. Jesus disse em Mateus no capítulo 24, no sermão escatológico, o sermão a respeito do futuro, que quando chegasse perto dos últimos dias antes da vinda dele para buscar a igreja, ocorreria o esfriamento do amor de muitos. E é o que se tem visto nesses últimos dias, o esfriamento do amor das pessoas na igreja, cada um sendo egoísta, buscando seu próprio interesse e cada um se esquecendo mais e mais do seu próximo, e tudo isso já foi profetizado pelo próprio Mestre, pelo próprio Senhor Jesus. Essa é a leitura de João, capítulo 15.